Podemos afirmar que congregamos numa igreja cheia de amor? A igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha o amor de Deus. É sobre esse tema que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos, versão completa. No ar, programa EBD Comentada Online, edição Adultos, lições bíblicas, CPAD, terceiro trimestre de 2025, versão completa. Aula comentada do início até o final. Apresentação, Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos e edição completa, versão completa. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma ministração de aula. Se você está vindo da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou de outras partes do mundo, você sempre é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na EBD Comentado Online. Nesse programa, eu comento a lição do início até o final para ajudar os professores a prepararem suas lições para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula e também para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas, apresentar nas Tuas mãos mais uma vez, Senhor, a ministração desta aula, Senhor, este programa. Peço que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e colocarmos em prática, pois o Teu propósito é nos fazer dia a dia aparecer com Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor, mais uma vez, nos dê um programa edificante, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Olha eu de novo aqui com vocês aí comigo mais uma vez, glória a Deus, obrigada a vocês aí por estar nos acompanhando no canal. Continue aí orando por nós, continue também divulgando o canal, continue aí abençoando vidas através deste canal em nome de Jesus e abençoando a nossa vida também e orando pelo nosso ministério, porque nós precisamos da graça de Deus, assim como eu sei que todos vocês também precisam. Vamos adorar ao nome do Senhor com o louvor de número 400, em Jesus. Vamos adorar ao nome do Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, ó rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, em Jesus, nós sempre venceremos. Para a glória de Deus, nós só conseguimos vencer com Ele, porque sem Ele, o que seria de nós? Sem Ele, aonde estaríamos agora neste momento? Então é tudo por Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui, que nós avançamos, que nós conseguimos vencer todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês. Obrigada mais uma vez pelo carinho. Fique aí conosco, nos abençoe aí no canal, tá? Compartilhando, indicando, falando do canal para outras pessoas e
que o Pai Celestial nos abençoe e que Ele nos conceda a oportunidade de estarmos de volta na próxima semana, porque eu tenho certeza que Ele quer. Deus te abençoe. Deus seja louvado. Mais uma vez eu quero agradecer a participação da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Como disse ela, ela e toda a nossa família precisamos muito de oração, pois estamos empenhados numa obra como vocês também estão empenhados. Então, meu muito obrigado, meu amor, que o bom Deus possa continuar te abençoando, te fortalecendo, te ajudando também, em nome de Jesus. Também quero mandar um beijinho para minha mãezinha Marina, que está sempre aí me assistindo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O meu beijo para minha mãezinha, que o bom Deus continue te abençoando, mãezinha. Estamos chegando em outubro de 2025 e a senhora vai completar aí 80 aninhos para a glória de Deus. Vamos em frente para a glória do nome santo do Senhor. Bom, nós estamos aí dando prosseguimento ao nosso terceiro, né? Segundo não, tá? Terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos com o tema A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. E a lição de hoje é a lição de número 5. Ministrada no dia 3 de agosto de 2025. Agosto é o mês da minha menina princesa. Dia 28 de agosto é a data do aniversário dela. Bênção de Deus. Quando chega o mês de agosto, ela já começa a ficar festiva. Aleluia! E o tema é uma igreja cheia de amor. Lição de número 5. Tá bom? Então, vamos aí para a nossa lição de hoje. Texto áureo. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4:32. Eu vou comentar esse texto no decorrer da lição. Verdade prática, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Isso aqui é seríssimo. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Só que durante a lição, logo na introdução, vamos definir o que seria amor, tá? Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. A leitura bíblica em classe está em Atos 4:32-37, certo? A palavra-chave é amor, como eu disse, nós vamos estar comentando essa palavra no decorrer da lição. E eu até quero lembrar você que nós temos aí a versão direta ao ponto. É uma versão completa, mas é uma versão assim mais objetiva. Você está convidado para assistir a lição direta ao ponto e conhecer esse trabalho também que agora tem aqui no canal. Tem pessoas que têm menos paciência, parece que eles têm uma vida mais corrida, não tem muito tempo. Então essa versão é uma versão que é completa, mas ela é mais objetiva, então leva menos tempo. Então eu estou convidando você aí a assistir a lição, a versão, nesse caso, a versão direta ao ponto, e também convidando você a assistir o panorama do livro de Atos. Afinal de contas, se estamos estudando Atos, você tem que saber do que trata o livro de Atos como um todo. Só assim, conforme nós formos avançando nas lições, você vai ter um entendimento melhor sobre cada assunto. E eu também tenho aqui o panorama da carta aos Gálatas. Convido a você a assistir, até porque muitas vezes nós nos limitamos apenas aos assuntos da escola bíblica dominical de adultos. E aí temos sempre um conhecimento muito limitado, e aí, quando chega a determinados momentos, poderíamos falar um pouco mais, mas como só lemos a revista, assuntos relacionados ao assunto do trimestre, ficamos extremamente limitados. Então, vamos avançar na graça e no conhecimento. Vamos lá, objetivos da lição: compreender como o amor se manifesta na comunidade cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. 2, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. 3, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Introdução. Nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã, porque para ser genuinamente cristã precisa ter o amor de Deus. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é mero sentimento humano. Então, alguns pontos aqui que nós precisamos destacar. Primeiro, uma igreja genuína precisa haver o amor. Segundo, quando há amor numa igreja genuína, ela vai se preocupar com a necessidade
das pessoas. Porém, nós não estamos falando aqui de um evangelho social. Aquele evangelho que é pregado por algumas ideologias, disfarçado de evangelho, aonde vai suprir as necessidades das pessoas, mas não trata da questão do pecado. Então não se tem a salvação dentro desse evangelho. A salvação é apenas acreditar que fazer boas obras dá direito à salvação para alguém. A Bíblia jamais trata disso, tá? Terceiro, buscar também caminhos para que as carências dessas pessoas necessitadas sejam atendidas. E, em quarto lugar, o amor não é um sentimento puramente humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Então, o amor de Deus, o amor ágape, não é sentimento, tá? Eu quero deixar isso aqui muito claro. Tanto é que se fosse sentimento, Deus não podia dizer para você amar o teu próximo, para eu amar o meu próximo, porque eu não controlo o sentimento. A Bíblia vai falar, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Esse amor aqui é o ágape, apesar que dentro do amor do marido para a esposa, existe também uma faceta, eu vou usar uma outra expressão, mas existe também uma característica do amor que não é o amor ágape. Você vai entender. Somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. E agora eu quero fazer uma explicação sobre o amor e suas múltiplas expressões no Novo Testamento grego. Nem toda palavra no grego que trata de amor está no Novo Testamento. Eu vou apontar as duas que não estão, que é eros e storge. Esses dois não estão, mas eu coloquei eles aqui para você entender. Primeiro, ágape. É o tipo de amor mais elevado e sacrificial, o de 1 Coríntios capítulo 13. Tá lá, tá bom? Sobre o amor. Um amor incondicional. Você pode ler do 4 ao 7 de 1 Coríntios 13, que você vai ver as características desse amor. Benevolente e abnegado, que busca o bem-estar do outro, independentemente de seus méritos. Quando é que um homem, um marido, consegue lidar com uma esposa que muitas vezes ela não quer fazer o papel dela e tudo? Através do amor ágape. Tem o amor, tem uma característica, tá? É uma expressão do amor que não é o ágape, que tem a ver com amor entre homem e mulher, ou entre pai e filhos, mas precisa do amor ágape. Sem o amor ágape, irmãos, nós não conseguimos, não. Eu não consigo, você não consegue, não tem jeito. Porque o ajuste entre um casal depende do amor ágape. É um amor que não é movido pela emoção ou atração física, mas por uma escolha deliberada da vontade. Então o amor está no campo, o amor de Deus está no campo da decisão da vontade. Não é, eu estou esperando sentir. Você não vai sentir, você vai decidir, é diferente. Frequentemente associado ao caráter de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, ele decidiu amar. Tem o filial, tá? É o amor de afeição, amizade, carinho, companheirismo. É o amor que quando Jesus perguntou para Pedro, lá no finalzinho de João, do Evangelho de João, Pedro, tu me amas? Ele disse, tu sabe que eu te amo, mas o amo ali é filial. Tu sabe que eu gosto de você. Pedro não falou ágape, que é agapau, ou agapão, né? Ele falou filial, tá? Só na última parte que Jesus pergunta, então tu gosta? Tu sabe que eu gosto de você. Então é uma coisa interessante. É esse aqui, o filial. Ele tem a ver com amizade, carinho, companheirismo. Não tem o caráter sacrificial e incondicional do ágape, mas é um amor de intimidade, lealdade e prazer mútuo. Reflete o calor de um relacionamento próximo. Tem o eros. O eros não está na Bíblia. Por que não foi colocado? Porque o eros é um amor egoísta. Entre aspas, usa a palavra amor, tá bom? Mas é algo egoísta. É o amor passional, romântico e sexual. É um amor que busca o próprio deleite e satisfação, muitas vezes associado à atração física e ao desejo. Ele não aparece nos textos bíblicos. Em outras palavras, é uma paixão. E os storge é o amor de afeição natural, o carinho instintivo e o vínculo que existe entre membros da família. Às vezes, tá? Não no Novo Testamento, mas no termo grego, tem horas que vai falar do amor familiar como storge, tem hora que vai falar como filial, fraternal, tá?
pais e filhos, irmãos, cônjuges, após o fogo da paixão. Os cônjuges aqui é após o tal fogo da paixão, que poderia ser considerado inicialmente como um eros. Ele não é usado nos textos bíblicos também, os stories. Em resumo, a Bíblia nos ensina que o amor de Deus por nós é primariamente ágape. Deus é amor, é ágape. Não é stories, não é eros e nem é filial, é ágape. Incondicional, sacrificial e é a base da nossa salvação. É por causa desse amor de decisão que nós temos direito à salvação. Segundo, nosso amor a Deus e ao próximo deve ser ágape. Preste atenção, uma escolha da vontade de nos doarmos e buscarmos o bem do outro, mesmo que doa. Entre o casal, a mesma coisa, tem que ter ágape. O amor fraternal entre irmãos é filial, ou filéu. Afeição, companheirismo e também ágape. Então, para ter relacionamento entre os irmãos, precisa ter o filial, que não é sacrificial, mas precisa ter o ágape. Quando não está dando certo é porque está faltando o amor ágape, o fruto do Espírito, a virtude, a primeira virtude, a virtude que liga tudo é o amor. Tá bom? Também o ágape, sacrifício mútuo, pois ambos são necessários para uma comunidade saudável. Para a igreja também tem que ter filial, mas tem que ter ágape, principalmente. O amor entre marido e esposa é complexo, incluindo o ágape, sacrifício, o filial, amizade, companheirismo e o aspecto sexual, que não é chamado de eros no Novo Testamento. Não tem eros, mas tem esse aspecto sexual, mas não é se chamaria de eros, tá? Mas é santificado dentro da união matrimonial como parte da doação mútua. A gente até chama de paixão, mas nós precisamos evoluir da paixão rapidamente para uma questão de uma decisão de amar, tá bom? Incluindo o filial aí também. No contexto do casamento após a paixão inicial, eros, não no Novo Testamento, o amor entre marido e esposa amadurece para incluir uma profunda filia, quer dizer, amizade, ou storge, carinho, familiaridade e devoção mútua, que se aprofunda com o tempo. Tudo isso ancorado aonde? No ágape. Se tem ágape, tem um bom relacionamento. Se não tem ágape, não tem. Aí vai cair no filial, vai cair no storge e tem horas que tá caindo até aproximação por causa do eros. Não entendeu que como cristão nós não podemos viver de paixão. Se vivermos de paixão, estamos perdidos. Tópico 1. O amor manifestado na comunhão cristã. Irmãos, a lição vai tratar do amor na igreja. Mas eu não posso deixar de colocar aqui sempre o seguinte: um casamento só subsiste se tiver o amor ágape. O relacionamento familiar só subsiste se tiver o amor ágape. Eu tô falando entre cristãos, tá? Que você vai falar assim, mas tem gente que não serve a Deus, não tem o amor ágape. É claro, porque é fruto e só é possível para quem? É verdade. Porém, nós precisamos entender que quando somos cristãos, existe uma batalha que eles que não servem a Deus não enfrentam diretamente igual nós enfrentamos. Então, é preciso entender, quanto mais você buscar que Deus, através do seu Espírito, produza o fruto dele e o amor que está ali, é a virtude principal, mais você vai conseguir lidar com seu cônjuge, mais você vai conseguir lidar com seus filhos, mais você vai conseguir lidar com as pessoas à sua volta, mesmo aqueles que muitas vezes se opõem a você. 1. O crescimento da igreja cristã. Então, o crescimento, ele é fruto do amor manifestado. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Versículo 32. Essa expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número ou uma assembleia. A igreja havia começado com quantas pessoas? 120 discípulos. Quando Jesus disse, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e aí, eis que vos envio a promessa de meu Pai, né? Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E também Atos 1:8, né? E recebereis a virtude que vem do alto, e ser-me-eis testemunha tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Havia só 120 pessoas. Agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Guarde isso aqui. Uma igreja pequena... O que quer dizer uma igreja pequena? Digamos que a igreja tenha 50 membros. Digamos que a igreja tenha
30 membros, mas tem uma outra que tem 1.000 membros. A essência é a mesma. Essência. Mas você vai entender algo interessante, certo? Natureza e essência é a mesma. Assim como uma igreja grande, uma pequena também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção e em relação a uma pequena. Então é claro que, apesar de serem natureza a mesma coisa, os problemas numa igreja grande são muito maiores, porque são mais problemas do que numa igreja pequena. Eles se tornam mais complexos, porque tem uma variedade de pessoas e, portanto, mais desafiadores. O que nós podemos aprender nesse ponto? A transição da igreja de um pequeno grupo para uma grande multidão nos ensina que o crescimento numérico intensifica a complexidade dos desafios. E alguém vai dizer assim, é por isso que a igreja tem que ficar pequena mesmo, porque aí tem menos problema. O Senhor quer que a igreja cresça. Não só em números, mas também em maturidade. Tem a ver com numérico e também com qualidade, que aí tem a ver com a maturidade. Então não adianta. Embora a essência e a natureza da igreja permaneçam as mesmas, quer seja pequena ou grande, lidar com um volume maior de pessoas acarreta problemas em maior proporção e com uma dimensão mais desafiadora. Eu sei que nós gostamos de usar é muito usado, né, pelas pessoas antigas, aonde come um, come dois, aonde come dois, come três, aonde come três, come cinco. Isso é uma coisa até bonita, no sentido assim, estamos prontos para colher. Mas, na prática, se não houver alimento suficiente, não come dois não, irmãos. Não come cinco não, não vai comer mesmo. Você tá entendendo? A demanda aumenta. A necessidade aumenta. Então, numa casa onde só tem um filho, quando se chega o segundo, há uma mudança nessa dinâmica, irmãos. Toda mãe, todo pai sabe disso. Não funciona do mesmo jeito, não é da mesma maneira. Então, não estou dizendo que não possa crescer, ter um, ter dois, ter três, ou quanto o casal decidirem que é possível. Mas o que eu estou mostrando é que o crescimento traz novas responsabilidades. É claro que quando o canal aqui começou, a essência, a natureza é pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus com verdade. Essa essência não pode mudar. Mas as situações do dia a dia, tá, começam a ser mais complexas. Então, a essência não muda, mas os desafios são maiores. Isso aqui é interessante falar. Isso nos convida a entender que a expansão do reino exige não só celebração, mas também prepara estratégias para gerenciar as demandas crescentes, tanto espirituais quanto organizacionais, garantindo que a igreja mantenha a sua integridade e eficácia em meio à sua expansão. A integridade vai ter a ver com ser uma igreja bíblica, mas a eficácia tem a ver com preparo e estratégia. E o grande problema que acontece hoje, e já aconteceu no passado também, é o seguinte: existem igrejas que crescem em número, mas a eficácia não cresce. Ela continua administrando. Quem está na frente, as lideranças, continuam administrando a igreja como se ela fosse do mesmo tamanho. As demandas são diferentes, meus irmãos. É igual o tempo, os tempos são novos. Quando eu aceitei a Jesus, não havia uma enxurrada de ideologias nas escolas, do jeito que hoje há. Então o que acontece? Às vezes eu, como um pastor que venho lá de trás, eu tenho, pela bondade de Deus, mais de 30 anos no evangelho, tá? Um pouco mais, né? Com certeza. Agora mesmo, eu falo mais de 30 anos, né? Mas agora mesmo, no ano de 2026, eu completo 30 anos de ordenação pastoral. E eu vou dizer o seguinte: ordenação pastoral, na época, pela convenção geral, convenção estadual, depois a convenção geral das Assembleias de Deus. 30 anos, tá bom? Eu completo 30 anos. Então, por isso que eu digo que eu tenho mais de 30, né? Só para você poder entender o que eu tô dizendo. Mas antes de ser levado à convenção, eu já era pastor local.
Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: no meu tempo, quando eu aceitei a Jesus e tudo começou, lá pelos 16, 17, mais ou menos 15, 16, 17, tá dentro dessa faixa etária, quando eu aceitei Jesus, a demanda era diferente. Então, se a igreja não se preparar para a atualidade e preparar os seus jovens para enfrentar uma faculdade, o dia a dia, o que acontece? Ela perde os jovens. Não é mais suficiente só, entre aspas, eu não estou dizendo que não é suficiente, eu não estou dizendo que não seja algo bom, mas eu estou dizendo que não atende a demanda, escola dominical e um culto no mês para os jovens. Cultos semanais todo mundo vai, mas eu estou dizendo coisas direcionadas para o jovem. Um culto na semana, um culto no mês e mais a escola bíblica. Não atende, irmãos. Eles são bombardeados de tudo quanto é jeito dentro das escolas, dentro das instituições. Os professores estão lá para levar ideologias. Se eles não estiverem muito bem preparados, e aí a igreja tem que lançar eventos de ensino, de aspectos temáticos sobre temas da atualidade que nem sempre é tratado em revista de escola dominical, porque nem tem como fazer isso, porque não dá para alcançar, acompanhar a demanda de cada hora uma coisa nova. Então a igreja tem que se preocupar com isso. Então eu estou mostrando que ela cresce, mas ela tem que se preparar e ela tem que ter estratégia. 2. Os desafios do crescimento. Tem crescimento, tem desafio. Isso até na vida, na nossa vida. Você sabe muito bem, às vezes a mãe, quando ela está começando, um pai que tem o primeiro filho, aí eles acham que um filho recém-nascido dá trabalho. Ah, meu Deus. Não, tá dando trabalho, eu não tô conseguindo dormir e tá. Por enquanto, você pode até não dormir. Eu sei que é difícil, é uma nova rotina, mas você controla a criança. Agora, ele começa a pegar determinada idade e ele começa agora a rebater, a combater, a questionar, a reclamar. E aí você começa a ver o que é o trabalho de verdade. E tem pais aí que os filhos já são até casados, e olha que não são poucos, casados e vivem dando trabalho. Aí você fala assim, eu pensava que o trabalho era quando ele nasceu, que eu não dormia, que eu ia pro trabalho com sono, porque a mãe não dormiu a noite toda e tem que enfrentar a jornada do dia inteiro. Mas quando ele ou ela crescem, em algumas circunstâncias, tem lares que, graças a Deus, a coisa não fica tão séria, aí a coisa começa. Então o crescimento traz desafios. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplica, Atos 6:7. E com isso os desafios também eram maiores. Então a escala geométrica é a multiplicação. Lembre-se que ela começa a 120, depois está em 3.000, daqui a pouco já está em 5.000. Com essa igreja, como essa igreja que até pouco tempo não passava, tinha um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? E vamos pensar no seguinte. Era uma igreja que não tinha um templo do jeito que nós temos para acomodar todos dentro. Muitas vezes era feito os trabalhos em casas, só que está distribuído. E agora já estamos em 5.000 e vai embora. Para pensar nisso. Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Ela teria unidade? Quando se fala de templo, porque tem gente que defende, não, porque essa questão de templo é parte de instituição e a igreja não precisa disso, é mesmo? Não precisa? Precisa. A igreja precisa se reunir, ela tem que ter um local para se reunir. Não dá para se reunir. Às vezes a pessoa fala assim, mas começou o trabalho na minha casa, eu sou de um tempo que começou na minha casa, era eu, era a esposa, eram os filhos, vinha mais alguém pro culto, mas chega um momento que tem que construir alguma coisa, não dá mais para reunir na sua casa. Tem que ter um templo, tem que ter uma sede, tem que ter um lugar que seja da igreja local. Por isso que ela tem CNPJ, por isso que ela tem documentação, por isso que ela tem estatuto, por isso que ela tem diretoria. Tem que ter um local que seja da igreja.
Não seja do A, do B, do C ou do D. Porque se o A, B ou C ou D que for da pessoa for embora, ela quer levar o que é dela, ela quer o que é dela de direito. E é por isso que vira e mexe você vê situações onde tem gente vendendo a igreja. Quando eu digo a igreja, é o templo. Vendendo o templo. E o pior, pasmem, vendendo as pessoas que estão lá dentro. Quando vê que não chega alguém para subir, e eles recebem a notícia terrível que a igreja foi vendida. Então, quando a igreja está, o templo está no nome da organização da igreja, não tem como vender a igreja. É simples assim. Simples assim, tá bom? Então, ela manteria a unidade em meio à complexidade. Aqui não é aula de administração eclesiástica, mas eu preciso pontuar algumas coisas. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. Está crescendo, se tem amor, tudo corre bem. É muita gente com muitas cabeças, pensando de muito jeito. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós e ele derrama esse amor. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. E o que isso significa? E sobre tudo isto, isso é Colossenses 3,14, revestimos da caridade, ou do amor, que é o vínculo da perfeição. O que isso significa? Esse versículo nos ensina que o amor é a virtude suprema que une todas as outras qualidades cristãs. Amor, vamos para o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. 9 virtudes. O amor é o que gerencia tudo isso, sendo o elo que as aperfeiçoa e as mantém em harmonia. Só tem paz se tem amor. Só tem alegria se tem amor. Só tem longanimidade se tem amor. Só tem fidelidade se tem amor. Só tem benignidade se tem amor. Só tem domínio próprio se tem amor. Só tem mansidão se tem amor. Sem amor não tem nada disso. É o fundamento para uma vida de plenitude em Cristo, sem o qual as demais virtudes seriam incompleta. Por que, pastor Mário Luna? Porque elas seriam egoístas. Eu tenho paz com você, mas anda na linha comigo, porque senão você vai ver só. Acabou. Isso prova a falta de amor. Se tem amor, nós entendemos que o amor é sofredor. Nós temos as características do amor de Deus. Paulo deixou descrito em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículos de número 4 a 7, está lá. Ali estão as características do amor de Deus. Quando você lida no seu dia a dia e não consegue expressar aquelas características, está faltando um amor da forma que Deus quer. Quando, na verdade, às vezes nem o amor está ali. Deu para entender? Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Porque são muitas diferenças, irmãos. São muitas diferenças. E no aspecto humano, qual é o relacionamento mais próximo? Não é perfeito, mas é mais próximo do amor de Deus para conosco, que esse amor que é perfeito. O amor de uma mãe para um filho. E ela até muitas vezes é acusada. Porque é claro que uma mãe precisa ter a coerência de entender, o meu filho errou. Mas ela não deixa de amar o filho porque o filho errou. Ela não deixa de amar de maneira nenhuma. O filho maltrata, mas ela tá ali ao lado do filho. E eu não estou usando isso aqui para dar ao filho o direito de maltratá-la. Mas eu estou mostrando que o amor de uma mãe para um filho é o que nós temos de mais próximo para exemplificar como deveríamos nos conduzir uns com os outros. Até mesmo o marido com a esposa ou a esposa com o marido. Porque até dentro de uma casa, eu estou querendo ao máximo não entrar no lado familiar, mas não tem como. Até dentro de uma casa, eu e você precisamos entender uma coisa, que é muito séria. Nunca, dificilmente, não vou dizer nunca, retiro essa palavra, mas dificilmente marido e mulher vão estar na mesma maturidade. Dificilmente. Então, às vezes, a mulher é um pouco mais madura, o marido é menos maduro. O que vai acontecer?
conflitos. Às vezes o marido é mais maduro e a esposa é menos madura. O que vão acontecer? Conflitos. Como é que se equilibra isso? Com amor. O amor ágape, com ele, é possível equilibrar essa relação. Porque mesmo que a esposa seja mais imatura e faça coisas que vão trazer desentendimento entre eles, o que acontece? O amor equilibra um pouco isso. A mesma coisa dentro da igreja. Se tem amor entre os membros, vai ter gente mais imatura, irmãos. Não tem como querer que todo mundo seja maduro, porque não vão ser. E nós estamos num processo de maturidade. Cada um está num ponto. Lembrando que o ponto que nós estamos, nós podemos retroceder, sabia disso? Porque conforme vamos deixando de crer em determinadas coisas que a Bíblia ensina, nós começamos a retroceder. Porque nós temos a natureza pecaminosa, que ela tem um ímpeto. Eu vou passar por isso? Não, ela não vai falar assim comigo, não. Eu sou o marido dentro dessa casa. Não vai falar mesmo. Ela vai ver só. Quem manda aqui sou eu. Você tá entendendo? Isso é o ímpeto da natureza pecaminosa. Se a esposa não tiver maturidade e a virtude do amor não estiver sendo desenvolvida nela, o que vai acontecer? Vai começar a ter choque dela e dele, se não tiver nele também. Um dos dois tem que demonstrar o fruto com mais força. Eu vou usar essa expressão carioca, com mais força. Um dos dois. Se começar, eu tenho direito, mas eu também tenho. Eu tenho direito, mas eu também... Dentro da igreja é a mesma coisa. Não, eu tenho direito, mas eu também tenho. Ah, você é pastor, mas eu também sou pastor. Ah, você é presbítero, mas eu também sou presbítero. Ah, você é vaso, mas eu também sou vaso. Cadê o amor? Foi isso que Paulo quis mostrar para a igreja de Corinto. Vocês estão cheios de dons espirituais, mas cadê o amor? Vocês não têm amor. E a falta de amor aponta para falta de maturidade. Por isso que Paulo começa a sua carta para os Coríntios, lá no capítulo 3, chamando eles, sabe de quê? Carnais. Vocês são carnais. Mas eles eram cristãos. Eles eram santificados em Cristo. Paulo abre a carta dizendo que eles são santificados em Cristo. Mas eram carnais. Não estavam se desenvolvendo. O amor, presta atenção. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou lugar do amor em algum ponto. E vamos ser sinceros? Muitos de nós estamos agindo com egoísmo dentro da igreja. Deus me ajuda, porque eu sou também passível de agir dessa forma. O amor é a virtude principal do fruto do Espírito, enquanto o egoísmo, que se concentra nas pessoas estarem centradas em suas vontades e não naquilo que traz benefício para a igreja como um todo, é uma obra da carne. O que podemos aprender nesse ponto? O amor é a virtude central do fruto do Espírito, pois dele fluem todas as demais características cristãs. Já citei para vocês aqui as 9 virtudes, incluindo o amor. Esse amor é abnegado, reflete Cristo e busca o bem do outro, mesmo com renúncia. Renúncia. Romanos 5:8, Efésios 5:2. O egoísmo, por outro lado, é obra da carne, voltada para os próprios desejos e contrários à comunhão cristã. Está em Gálatas 5:19-21, Filipenses 2:3 e 4. O egoísmo é a contramão. Temos amor ou somos egoístas? Enquanto o crente guiado pelo Espírito serve a igreja com humildade, 1 Pedro 4:10, o que anda na carne busca destaque, causando divisões. O amor espiritual edifica, o egoísmo destrói a unidade e o testemunho do evangelho. Por que tem tantos conflitos nas igrejas? Porque a falta de maturidade nos faz ficar criando caso com um monte de coisas. Então, quando é que os conflitos vão diminuir? Alguém diz assim, quando fulano e fulano foi embora daqui. Se eles forem embora, resolve o problema. Não resolve não, porque vai vir outras pessoas e vai continuar o problema. Sabe quando o problema diminui? Quando existe o amor no meio daquele povo. Quando se tem amor, os conflitos começam a se diminuir. Vão se diminuindo. Sem amor, vai ter muito conflito. Porque cada um pensa no que é seu. Cada um se preocupa com o que é seu. Por isso que Paulo diz, não atente propriamente para o que é seu, mas para o que é do outro.
Cada um considere o outro superior a si. Eu vou considerar a irmã fulana superior a mim. Ela chegou depois de mim. Eu tô aqui há não sei quantos anos, mas é Cristo quem mandou. É a instrução da palavra de Deus. O nosso problema é que nós queremos céu, nós queremos levar o título de cristão, nós queremos falar que somos vaso de Deus, mas temos comportamentos carnais aonde mostra a falta do amor, irmãos. Se tem amor, isso tudo vai se dissipando. Pastor, mas como é possível isso se dissipar porque tem amor? Vou mostrar para vocês com texto bíblico. Eu não vou ler na Almeida Revista Atualizada, porque eu quero uma linguagem assim que nos dê uma compreensão mais ampla. Porque quando você lê, você pode... Eu falo isso no meu curso, como facilitar meu estudo da Bíblia. Você vai fazer ali, no passo da observação, você vai comparar versões. E hoje a coisa mais fácil que tem é comparar versão. Você baixa um aplicativo no celular, você tem lá várias versões, você compara. Lê na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, na nova versão internacional, na nova versão transformadora, e por aí vai. Então eu quero botar aqui na NVT, nova versão transformadora. Vamos ver como é que ele coloca aqui? O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Zelo é uma coisa. O marido pode ter zelo. O amigo, amiga pode ter zelo da outra amiga. Agora, ciúme não. Ciúme é destrutivo. Ciúme é aquilo que tem a ver com algo possessivo, doentio. Nem presunçoso. Sou vaso. Deus me usa. Tenho não sei quantos anos nessa igreja. Sou aqui o mais antigo, a mais antiga. Não é orgulhoso. Nem grosseiro. Irmão, quanta gente em nome de falar que fala o que... Não, irmão, eu falo o que eu penso. É grosseiro, é grosseira. Tá pecando. Eu peco quando eu sou grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Olha aqui. Você não conhece gente assim, não? Eu. Você vai falar, eu. Talvez eu possa dizer, eu. Tem horas que eu ajo assim. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu... Isso é falta de amor. Não é irritável. Tem gente que se irrita com tudo. Ah, mas a culpa é sua. Ei. Não justifica, não. Eu me irritar e botar a culpa no outro, eu tenho que ter domínio próprio. Quando eu tenho domínio próprio, eu não sou irritável. Nem rancoroso. Tem gente cheia de rancor no coração. Não se alegra com a injustiça. Bem feito. Falei? Bem feito. Mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Quando alguém diz assim, não desista do seu casamento, não desista dessa situação, só através do ágape. Através do storge, não vai. Através do filho, não vai. Através do eros, aí que não vai mesmo. Só através do ágape. Nunca perde a fé. E aqui eu poderia falar até da confiança. Alguém diz, não vai dar certo, não tem jeito, esse aí não tem mais jeito. A gente continua crendo em Deus, que Deus pode fazer. Sempre tem esperança. E sempre se mantém firme. Acabou. Essas são as características do amor. Você pode ler na NVT, você pode ler na linguagem de hoje, você vai ver que maravilha. Ponto 3, a vida interior. Talvez você diga assim, pastor, já tem 43 minutos de aula. Assista a versão direto ao ponto. Já estaria aqui acabando mais ou menos. 43, 45, terminou. É só você assistir direto ao ponto. Agora é tranquilo, a aula completa agora é tranquilo. Se tem 1 hora, 1h20, 1h30, 1h40, não importa, você tem versão direto ao ponto. Tá com pressa? Assiste direto ao ponto em nome de Jesus. A expressão era um coração e a alma, Atos 4:32, mostra a igreja em sua essência. Qual é a essência da nossa igreja local? Revelando sua união interna. Ó. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, Atos 1:8. Para a tarefa do evangelismo, Atos 4:31 e 33, 8, 6 e 7, mantendo os crentes unidos internamente. O que adianta sermos cheios do Espírito no sentido de batizados, ter dons espirituais? O que adianta ir evangelizar e quando o povo chega começar a brigar um com o outro? Se faltar amor, é isso que vai acontecer.
Por que eu não concordo com isso? Por que eu não concordo com aquilo? Irmão, vamos orar. Não concorda? Vai orar. Não, aí fica com cara feia. Aí fica com rancor. Diga-se quem está na frente de departamentos. Ó, um não é departamento, mas 2 grupos dentro da igreja. Às vezes tem gente, os jovens que dá mais problema. E um deles eu tô incluso nele, então eu vou falar os 2. Porque eu já fui pastor de igreja, eu sei o que eu tô falando. Quem é pastor de igreja sabe muito bem o que eu tô falando. Os 2 grupos, pode ser que na sua igreja seja uma exceção, mas os 2 grupos que mais trazem problemas são obreiros, porque cismam que tem que ser do jeito deles, que agora eles sabem tudo. O pastor não tem visão, ele não sabe o que está fazendo, você não tem a menor ideia. O obreiro que fala isso não tem a menor ideia, ele não sabe nem o que ele está falando. Porque quando você está de frente, você tem uma visão diferente de quando você está como um obreiro. É totalmente diferente, irmão. E as irmãs, com todo respeito. Que a minha esposa é irmã, eu posso falar a verdade. E as irmãs? Com certeza. Eu dirigi igreja que as irmãs brigavam por tudo, até por cor de cortina. Então, começa a chegar, aí começa a história. Porque eu não concordo, porque o uniforme... Aí tem muitos lugares que nem dá mais. Só diz o seguinte, o uniforme vai ser tal e acabou e ponto final e vambora. Ih, pastor, isso não é algo assim. Poxa, podia ser uma coisa que pudesse... Não dá pra escolher, irmãos. Um que é azul, outro que é rosa, outro que é vermelho, outro que é amarelo. Irmão, não tem condição. Esquece isso, não tem como. Cada um tem uma cabeça. Então a liderança tem que ser firme, vai escolher algo que realmente seja compatível e vambora em nome de Jesus. O que podemos aprender nesse ponto? E eu falo isso com todo amor. Sabe por quê? Porque aqui no canal mesmo acontece, já aconteceu isso. Hoje em dia, se falar, eu leio, agradeço, porque quem lê os comentários aqui ainda sou eu. Pastor, mas o canal tá com quase 57 mil inscritos, e o senhor ainda lê os comentários? Eu que leio. Sou eu que leio e sou eu que respondo. Pode ser que no futuro não seja mais eu, porque pode não dar mais, não tem como. Mas até agora sou eu. Aí vem alguém, porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assado. Irmão, se eu fosse fazer tudo que falam aí, eu acho que nem canal mais tinha. A frase era um coração e uma alma descreve a unidade essencial da igreja, impulsionada pelo Espírito Santo. Isso nos ensina que o poder de Deus não se manifesta apenas na capacitação para o evangelismo externo, mas também na capacidade de manter os crentes internamente coesos. Então não é só evangelizar, é estar unidos. Não, o negócio é sair para evangelizar. E dentro da igreja uma briga danada. A verdadeira missão cristã depende tanto da proclamação das boas novas, quanto da harmonia e da comunhão entre os irmãos. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 28, ide, pregai, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Mas também ele fala para ensinar a guardar tudo o que ele tem falado. Então tem as duas partes, a pregação, a evangelização, mas tem o discipulado. E para a pessoa permanecer, tem que ter harmonia, tem que ter comunhão entre os irmãos. Para que a igreja seja eficaz em seu chamado de alcançar o mundo, é fundamental que cultive essa unidade, espírito e propósito, sendo um testemunho vivo de amor de Cristo em seu próprio meio. Leia Atos 2, 42 a 47, você vai ver isso. E a igreja crescia, Deus acrescentava todos os que deveriam crer, todos que haviam de crer, ele ia acrescentando. Então é importante saber disso. Vamos refletir sobre esse tópico? Uma perguntinha só que engloba para nós refletirmos sobre o tópico. Como posso contribuir para que o amor seja o elo que mantém a unidade? Então tem que começar por mim. E promove o crescimento saudável da minha igreja local. Porque a gente cobra, o fulano, o ciclano, começa por você, porque você não tem poder de mudar o fulano e o ciclano, mas você pode pedir a Deus para te transformar e te mudar. Eu posso pedir a Deus para me transformar e mudar. Superando os desafios do crescimento com o coração e alma unidos, como é que eu posso fazer isso? É igual numa casa. Às vezes a esposa tem várias questões contra o marido. Às vezes o marido tem várias questões contra a esposa. Como é que ele muda ela? Ele não muda. Como é que ela muda ele? Não muda. Não tem como mudar. Então o que você tem que fazer? Se apegar a Deus e buscar a Deus, e buscar a Deus, e buscar a Deus, e pedir a Deus para ir te transformando. Porque conforme Deus vai te transformando e me transformando, nós vamos sendo tão aquebrantados que existem situações que nós passávamos a fazer questão que a gente deixa de fazer questão. Por quê? Porque agora nós já não estamos mais lutando. Nós estamos apenas deixando Deus trabalhar.
E isso é fruto do quê? Isso é consequência do quê? Do amor. Agora, entenda uma coisa, se eu estudo, mas não coloco em prática, nada vai acontecer. Ah, mas eu vou para a escola dominical. Ah, mas eu vou para o culto de ensino. Ah, eu vou para o culto de doutrina. Ah, eu estou em eventos de ensino, mas eu tenho que colocar em prática. Ah, pastor, também não coloco em prática porque eu não entendo, eu não tenho compreensão das coisas. É mesmo? Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, você tem aí o curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Algo que vai te ajudar muito, é um investimento. Você tem acesso ao curso durante 1 ano. Passa até um pouquinho, tá até passando um pouquinho de nada de 1 ano, mas 1 ano. Pastor, mas por que o senhor não deixa um acesso maior ou um acesso permanente? Sabe por quê? Porque quando eu lancei esse curso em 2023, eu tive no meu coração o seguinte, você adquirir o curso para fazer. Não é você pegar e comprar o curso como eu já fiz. Eu já comprei cursos que eu não fiz. Eu tenho um curso que eu comprei que eu larguei pra lá. Eu não posso fazer isso. Então eu tomei aquilo como exemplo e falei, não, bota um tempo para poder estudar, porque aí dá compromisso para as pessoas, que a minha questão não é vender o curso. O vender o curso é um resultado, mas a causa é que você possa aprender a entender a palavra de Deus. Então, o link tá na descrição, no comentário fixado ou nos vídeos de recomendação. Entra na página, lê tudo lá direitinho e tome uma decisão. É um pequeno investimento que vai ajudar você muito. Tópico 2, o amor como manifestação da graça. Então, aqui é uma coisa interessante, porque se Deus amou o mundo de tal maneira, é porque a sua graça se manifestou. Se Cristo morreu na cruz, é porque a sua graça se manifestou. Se Cristo ressuscitou, é porque a sua graça se manifestou. Se nós recebemos salvação, é porque a sua graça se manifestou. Então, tudo tem a ver com a graça de Deus. A graça como manifestação do Espírito. É interessante falar aqui que a graça é um favor imerecido, ou seja, algo que eu não merecia. Por quê? Porque eu era culpado e condenado no tribunal de Deus. Ele me deu oportunidade de salvação sem que eu viesse a merecer.
Então os méritos não são meus, é de Cristo. Cristo levou sobre si os nossos pecados e imputou sobre nós a sua justiça. Por isso eu sou justificado, você é justificado. Então nós não temos mérito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Tanto é que Paulo foi bem categórico em chamar a igreja que estava na cidade de Corinto para uma responsabilidade, porque eles tinham dons, mas não tinham amor. Lucas nos informa que eles não davam valor ao amor. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, Atos 4:33. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício. Isso é onde a igreja está banhada no amor cristão. Irmãos, o amor é algo tão importante para o cristão que nós conseguimos resumir os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Aí tem lá, amar o próximo como a ti mesmo. Só que aí Jesus, em João capítulo de número 13, versículo de número 34, ele diz para amar, tá? 34, 35, ele diz para amar como ele amou. Então ele acrescenta algo a mais. Não é amar como eu me amo. Não. É amar como Cristo amou. Porque eu corro o risco, se eu não ligo para mim mesmo, de dizer, eu não amo nem a mim, eu vou amar o outro. Mas Cristo não deixa assim. Cristo diz, você tem que amar como eu amei você. E como é que Cristo amou, não? Como Cristo me amou? Incondicionalmente. Só que eu não quero amar ninguém incondicionalmente. Só que o amor ágape é incondicional. É o amor ágape. O amor ágape me protege de criar rancor, raiva, ódio dos outros, porque ele é um amor que não cabe isso no meu coração. Ele me protege dessas coisas. Ele é um antídoto contra essas coisas. Certo? Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. E vamos concordar com uma coisa. Muitos de nós achamos isso. Não, irmão, eu preciso obedecer. Obedecer e fazer e acontecer, tá? Tem que obedecer sim. Tem que obedecer sim. Mas eu não... Porque é assim, irmãos, o que está acontecendo? Nós estamos trocando. Tipo assim, não, eu vou no templo várias vezes na semana. Não, eu tô sempre envolvido com a obra. Não, eu faço um monte de coisa na obra de Deus. Tá, mas não ama. Então a manifestação dos dons espirituais não acontecem. Porque para a manifestação dos dons espirituais acontecer, é preciso haver amor. Em momento nenhum está escrito que para a manifestação dos dons espirituais acontecer, é preciso haver serviço. O serviço, na verdade, inclui os dons espirituais. Edificação à igreja. Não é isso. Tudo começa com o amor. Por isso que muitos de nós, e até quem não é pentecostal, fica questionando, por que nós não vemos mais a manifestação dos dons como víamos no passado? Porque está faltando amor. Isso é... mas a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ué, mas o amor está faltando. Está faltando amor. Está faltando amor no meio da igreja. E é a igreja que precisa mostrar esse amor. É a igreja. Muitas vezes nós estamos em competição, em divisão, em rivalidade. Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Olha aí. Contudo, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Pega no ambiente de ceia. Quantas pessoas, se tivesse que trocar o cálice um com o outro, não podia. Não podia trocar cálice, irmãos. E vamos falar aqui daqueles cálices que vem fechadinho, para alguém dizer, também vai trocar como? Cálice está aberto, já vem na minha mão. Não, tá bom, vamos pegar aquele fechadinho. Fechadinho. Nem assim podia trocar. Por quê? Porque não fala com o irmão, não fala com a irmã, não gosta dele, não gosta dela. Nós estamos cheios de vontade, meus irmãos. Como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai trabalhar? Não, mas eu estou indo para consagração. Não, mas eu estou jejuando. Não, mas eu estou orando. Não, mas eu estou lendo Bíblia. Mas não ama. Se eu não amar, isso não adianta nada.
Paulo deixou isso muito claro. Irmãos, por favor, deixa eu colocar para vocês aqui. A lição de hoje ela é muito séria. Essa lição de hoje nos confronta muito. Deixa eu colocar para vocês aqui, voltar em 1 Coríntios capítulo de número 13. Só que agora a partir do versículo 1. Vou continuar na NVT. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia e se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me adiantaria. Aí depois ele entra com as características do amor que eu já li para vocês. Irmãos, não adianta, eu posso orar, eu posso ir para vigília, eu posso ir para monte, eu posso ler Bíblia, eu posso trabalhar no reino, eu posso participar de obra social. Se eu não amar os meus irmãos, se eu não amar, porque o amor aos irmãos é consequência direta do meu amor a Deus. E como é que eu provo que eu amo a Deus? Através de obedecer sua palavra. Então eu quero trabalhar no reino, mas eu não quero obedecer o Senhor. O Luna quer trabalhar, mas não quer obedecer. Eu quero fazer programa aqui, mas não quero obedecer. Eu quero estar pregando, mas eu não quero obedecer. Eu quero estar envolvido com alguma coisa, mas eu não quero obedecer. Não adianta nada. O que nós estamos fazendo, meus irmãos? Nós queremos só mensagens que massageiam o nosso ego. 2 Coríntios capítulo... Se não me falha a memória, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Só coisas que massageiam o meu ego. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, tô na NVT, tá? E buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que lhe agrada os seus ouvidos. É assim. As pessoas... Nós precisamos, não está mais sendo falado sobre isso. Quando se abre uma Bíblia no Novo Testamento, em cartas, para poder pregar, quando que se faz isso? Você pode contar nos dedos. Querem pregar sobre narrativa, sobre acontecimentos, sobre milagres, sobre Antigo Testamento, maravilha. Mas não pega os textos do Antigo Testamento que chamam o povo para uma responsabilidade. Nós estamos lendo no canal do Telegram e, foi até bom que eu vou deixar um aviso aqui. Irmãos, nós estamos vivendo uma instabilidade muito grande no nosso país. Nós não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos sanções que podem vir de lá, de fora para cá. Não sabemos nada. Então eu vou te aconselhar a você estar lá no Telegram comigo também. Porque qualquer coisa que acontecer, você sabe o que eu vou fazer para tentar contornar. Então vá pro Telegram. Pastor, como é que eu vou pro Telegram? Clique no link que está na descrição. Clique no link que tá na descrição e vai fazer parte lá do Telegram, porque qualquer coisa que acontecer, principalmente você que é assinante dos planos, você vai saber, porque eu vou falar como é que a gente vai resolver essa situação. Então não deixe de me seguir. Eu não tô fazendo apelo emocional, não, tô falando uma realidade. Você não pode só estar inscrito aqui no canal do YouTube, você precisa ir também para um outro lugar, no caso, para nós termos alguma coisa, para qualquer problema que der, você tem aonde também estar ali comigo também assistindo. Então, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Estamos lendo no canal do Telegram Isaías. Irmão, você tem que ver quantas vezes Deus fala para o seu povo, as repreensões que Deus traz. Mas quem quer pregar nesses capítulos? Ninguém. Então, nós estamos escolhendo a dedo textos apenas para agradar as pessoas. Mas quando chega na parte de correção, não queremos. É claro que tem aquelas pessoas que são exageradas, só quer falar de correção. Aí é outra situação, é o outro extremo, tá bom? Então é importante falar sobre isso aqui. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Quem fala sobre isso? Quando eu leio Mateus capítulo 6, versículo 15, diz que Deus só vai me perdoar se eu perdoar os outros. Eu não tenho saída. Ou eu perdoo ou não tenho perdão. Acabou. É simples assim. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Não, irmão, você precisa primeiro sentir desejo. Não. Sentir no coração?
Não é sentir, não, é mandamento. Vai lá e perdoa, acabou. Tem que perdoar. Tem que tomar a decisão de perdoar. Quanto mais você protelar o perdão, mais você fica sem comunhão com Deus. Ah, pastor, não estou conseguindo. Aí eu vou dar uma instrução que eu dou sempre. Começa a orar por essa pessoa. Senhor, abençoa. Não consegue nem falar o nome dela, né? Não é assim? Tá bom, então, Senhor, toma a vida dela em tuas mãos. Depois você condiz, Senhor, toma a vida dela em tuas mãos e abençoa ela. Senhor, toma a vida dela em tuas mãos e abençoa ela e a sua família. Senhor, toma fulano de tal, abençoa ela, a sua família. Daqui a pouco seu coração tá aberto. Agora você tem condição de ir lá falar com ela. Ah, pastor, mas eu pedi perdão e ela não quer me perdoar. Aí é com ela e com Deus. Mateus, você não tem mais nada nisso. Já resolveu o seu problema. Mateus 6,15. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esse versículo nos revela que o perdão que concedemos aos outros é uma condição intrínseca para recebermos o perdão de Deus. É condicional. Se você perdoa, tem perdão. Se não perdoa, não tem perdão. Mas quem quer pregar sobre isso? Ninguém, praticamente. A misericórdia divina está ligada à nossa própria capacidade de estender graça e reconciliação, mostrando que a falta de perdão bloqueia a nossa comunhão com o Pai. Pastor, eu não perdoo porque não tem direito de perdão. O que ela fez é imperdoável. O que eu fiz e o que você fez também era imperdoável e Deus perdoou em Cristo Jesus. Tanto é que é graça, favor imerecido. Eu não merecia a salvação e através de Cristo eu recebi perdão. Eu era culpado e condenado. O meu destino era fogo do inferno e o Senhor me perdoou. Então eu não posso. Mas aí a palavra de Deus vai mudando minha mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você entende, você fala assim, não, eu não posso. Eu não posso rejeitar, eu não posso negar perdão para uma pessoa se Deus me perdoou. E ele está dizendo, se você não perdoar, eu não te perdoo. Você quer perdão? Então perdoe. É isso que a palavra de Deus diz. O que podemos aprender nesse ponto? Fácil? Não é não, acabei de dizer. Às vezes tem que ser ir orando aos poucos, mas você vai conseguir em nome de Jesus. Mas tem um propósito de liberar perdão para a pessoa, de às vezes ter que ir lá pedir perdão para ela. Ah, mas ela não vai aceitar o perdão. Não importa. Se ela não aceitar, é com ela e com Deus. A partir daquele momento, você está em paz. A manifestação poderosa dos dons do Espírito Santo está intrinsecamente ligada à presença do amor e da comunhão na igreja. Lucas destaca que o testemunho dos apóstolos era dado com grande poder em um ambiente banhado pelo amor cristão. Isso nos ensina que, embora regras e normas sejam importantes, para a ordem, o Espírito opera primariamente onde há unidade e perdão entre os irmãos. E lembre-se, pedir perdão não é se justificar. Não estou aqui para te pedir perdão, mas eu quero dizer que você fez... É só pedir perdão, você não vai falar nada. Quem te justifica é o Senhor. Priorizar a comunhão e resolver conflitos com sinceridade, que tem gente que vai lá, pede perdão, daqui a pouco tá brigado de novo. Na verdade, não teve perdão nenhum. Como ensinou Jesus, é fundamental para criar um ambiente propício para que os dons espirituais fluam com regularidade e poder. Sem perdão, sem amor, dons espirituais não podem fluir numa igreja. O amor e a reconciliação são um solo fértil para a atuação do Espírito em nosso meio. 2. A graça como favor imerecido. Olha ela aí. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelado nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa, está em Atos 4,33. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. A graça não é só para A ou B ou C. Parece que tem gente que pensa que a graça é só para ele. Não é não. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquela contagiante daquele contagiante ambiente cristão. Por que havia aquele ambiente contagiante? Por causa do quê? Da graça. Favor imerecido. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo, na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Como é que eu vou falar de uma graça se eu não vivo de acordo com essa graça? Recebeu perdão, não quer dar perdão, não quer perdoar. Recebeu perdão, mas não quer viver em obediência à palavra.
Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Ah, ainda tem mais. Quando eu recebo, e aqui tem um outro problema, muita gente acha que recebeu algum tipo de dom espiritual porque mereceu. Não, eu busquei, eu paguei um preço. Quem pagou o preço foi Jesus, irmãos, não foi eu, não. Esse é um jargão que a gente gosta de usar, mas na verdade qualquer coisa que eu recebo é pelos méritos de Jesus. Eu posso ter me esforçado, feito uma parte, mas essa parte só pode ser feita por causa do que Jesus fez. E a gente se gaba. Não, paguei o preço, eu mereci. Mereceu? Como mereceu? Como é que eu vou merecer alguma coisa se para começar a merecer eu dependo da graça de Deus? Então eu não mereço. Porque por mais que eu me esforce, e o esforço faz parte daquilo que Deus quer de mim, não é por merecimento, é pela graça. E por causa dessa mentalidade de achar que é por merecimento, tem um monte de crente botando um jugo pesado nas costas dos... Ah, você ainda não recebeu porque você não está buscando o suficiente. Só falta querer que o irmão ou a irmã vire cambalhota, olhe de cabeça para baixo, e por aí vai, porque não... Irmãos, em nome de Jesus, onde está o amor de Deus no meu e no seu coração? Luna, cadê teu amor por Deus? Onde que tá? Eu querendo impor às pessoas um jugo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, ele batiza a hora que ele quiser. Mas ele me batizou logo, mas isso não quer dizer que ele vai batizar todo mundo logo. Você já prestou atenção nos modos operantes de Deus na Bíblia? Quem na Bíblia Deus mandou, além de Naamã, mergulhar 7 vezes no rio para ser curado de lepra? Não tem ninguém. Ele quis fazer isso com Naamã, mas não fez com ninguém. Pelo menos na Bíblia não tem. Quantos leprosos havia em Israel? Deus não poderia mandar eles também entrarem na água para serem curados? Não mandou. Só mandou Naamã. Nós temos que parar de querer formatar a forma de Deus trabalhar. Caixinha de fósforo. Não, tem que fazer do jeito que eu fiz que vai dar certo. Não vai dar não, porque ele é ele, você é você, eu sou eu. Podemos tomar lições? Podemos. Podemos pegar exemplos? Podemos. Mas isso não quer dizer que só porque eu estou seguindo o mesmo caminho, tudo vai acontecer no mesmo tempo, do mesmo jeito, da mesma maneira. Não, irmãos, não é assim não. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. O que se torna um padrão? Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Aí ele diz que isso é um padrão. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. É só você ler 1 Coríntios 15:10. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Eu, quando estou orando, eu falo com Deus: Senhor, eu quero te agradecer porque eu não era merecedor de estar na tua presença. Como é que o Senhor pega um homem como eu e coloca aqui na frente de um canal? Porque eu sou um pecador, irmãos. Pecador arrependido, sim. Tento obedecer ao Senhor dentro de tudo aquilo que está na palavra dele, sim, mas eu era condenado, culpado e condenado. Eu preciso lembrar de quem eu era e de quem Deus é. Deus é santo, Deus é maravilhoso. Se Deus fosse nos tratar de acordo com a sua santidade, eu estava fulminado. Sem a graça, eu estava fulminado. Mas Deus usou de graça para com a minha vida, então eu preciso ser grato. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão. 370. O que podemos aprender nesse ponto? Deixa eu até ver aqui, porque eu falei assim, é muita coisa na cabeça. E o que eu falo eu gosto de conferir, porque sempre vem alguém, né? É isso mesmo. Mais grato a ti, mais grato a ti. Mais consagrado ó faz-me, Senhor. Mas humilhado e cheio de amor. Humilhado. Reconhecer quem eu sou e quem Deus é. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Então é mais humilhado. Não é quem te humilhar você vai ser exaltado. É você se humilhar, é eu me humilhar. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti.
Então, isso aqui é lindo. O que nós aprendemos? A passagem em todos eles havia abundante graça revela que uma igreja verdadeiramente dinâmica e em um ambiente cristão contagiante são resultado direto da graça superabundante de Deus. Essa graça que nos alcança sem mérito gera um profundo sentimento de gratidão em cada crente, motivando-o a viver uma vida abundante e a manifestar amor e unidade. Deus agiu de amor para comigo, Deus agiu de graça para comigo, eu vou agir de graça para com o outro. Ah, ele não merece, mas eu também não merecia. Eu amo. Assim como em Paulo e nas igrejas do Novo Testamento, nossa resposta à graça divina deve ser uma gratidão transbordante que se traduz em ações e comunhão. Ah, eu sou grato, mas não demonstra. Tem que demonstrar. É essa gratidão sincera que impulsiona o amor ao próximo e permite que o Espírito Santo opere poderosamente em nosso meio, tornando a igreja um reflexo vivo do favor imerecido de Deus. Vamos refletir sobre esse tópico? Uma perguntinha só? De que maneira posso reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão em minha vida, permitindo que o Espírito Santo se manifeste e me capacite a perdoar sinceramente e a viver em gratidão? Em gratidão, não é ingratidão, é em gratidão. Como é que eu posso fazer isso? Pense nisso. Reflita nisso. Tópico 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Essa imagem ilustrativa feita por minha menina princesa, Ângela Manhães Luna. Lembrando a você que se você quiser contratar ela para fazer a arte aí do evento da sua igreja, tá? Ou aqueles vídeos curtos também com uma chamada do evento, ela faz isso. Lá no final tem um telefone de contato, você pode entrar em contato com ela. Esposa, tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe, tá bom? 1. A busca pela equidade. O que é equidade? Isso aqui é interessantíssimo. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Só que não se trata de igualdade, tá? Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. E é aqui que eu e você precisamos entender. Se existe amor, vai existir no meu coração equidade. Então eu não acho que todo mundo deve ser igual. Eu tenho paciência com as pessoas. Talvez você consiga produzir mais, mas o outro produz menos. O próprio Jesus disse que um vai dar 30, outro vai dar 60, outro vai dar 100. Aí todo mundo quer que todo mundo dá 100, não vai dar. Jesus já disse que não vai dar. Vai ter gente que vai dar 30. É só um número para ilustrar que nem todos vão dar a mesma coisa. Ah, mas todo mundo tem que orar 1 hora. Nem todo mundo vai conseguir orar 1 hora. Às vezes vai orar meia. Vai orar 20 minutos. Ah, mas é uma vergonha. Que coisa feia. Irmãos, olha só. Onde está na Bíblia? Vamos para a Bíblia. Onde está na Bíblia dizendo que você tem que orar 1 hora? A Bíblia diz orar sem cessar, mas a Bíblia não diz que você tem que, nos períodos de oração, orar 1 hora. 2, 3. Não tem isso na Bíblia não, irmãos. Se uma igreja no seu momento de oração ora 1 hora, glória a Deus. Mas dizer que aquilo é um mandamento na questão do tempo, não é. É a mesma coisa. A igreja ora de joelhos. Glória a Deus. Se não tem problema de saúde, vamos orar de joelho. Mas a Bíblia não diz que Deus só recebe oração de joelho. Deus recebe oração de joelho, sentado. Ezequias estava deitado. Ah, pastor, mas ele estava doente. Tá bom. Sem problema. Mas eu não vou entrar nesses méritos. Às vezes uma pessoa trabalhou um dia, acabou um dia de trabalho, está esgotada, está sem condição de nada. Às vezes ela está deitada e vai fazer uma oração a Deus. É melhor, eu não estou aqui dizendo que ela tem que fazer oração deitada. Eu estou mostrando que às vezes é melhor ela orar deitada do que dormir sem orar. É isso que eu estou dizendo. Então, de joelho, sentado, em pé, enfim. O judeu, inclusive, orava muito mais em pé do que ajoelhado. Só para você ter uma ideia. Muito mais. Mas a questão aqui não é essa. Ah, quer tratar disso? Coloca aí no canal. Oração Pastor Mário Luna. Eu tenho um vídeo que trata só disso. Aí você vai ver lá, bem detalhado sobre esse assunto.
Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga a pessoa como sendo todas iguais. E isso busca forma de ajustar. Aí pedi para ela colocar uma imagem aqui que vai exemplificar muito bem isso. Vamos lá. Eles querem pegar frutos. Tem um pequeno, tá? Do lado aí da igualdade. Tem um maiorzinho e tem o maior de todos. Isso aí é igualdade. Todos têm um banquinho. Tudo igualzinho. Só que isso não supre a necessidade de todos. O que é maior, pegou. O segundo, pegou. Mas o menorzinho não pega. Então, o que é equidade? Tem banquinho pro primeiro ali, do amarelinho. Muito bem. Só que o azul, que é o menorzinho, ele tem 2 banquinhos. Enquanto o outro não precisa de banco nenhum, porque ele já tem tamanho para pegar. Deu para entender o que é equidade? Você dá de acordo com a necessidade, aí sim, para suprir igual os outros. Igualdade você vai dar igual para todos, só que vai ter gente que vai ficar faltando. Por quê? Porque ele precisa de mais. Agora, tem equidade não. A equidade supre a necessidade supre aquilo dentro da necessidade real de cada um. Em Jerusalém não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Havia pessoas com mais poder aquisitivo. Este geralmente em maior número, os pobres. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, Atos 4:34, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Exemplo. Às vezes a igreja propõe dar uma cesta básica para necessitado. Mas aí tem alguém que, além da cesta básica, precisa que a luz dele seja paga. Ele está desempregado. Ele é membro da igreja. Ele tem comprometimento. Não, aqui a gente só dá cesta básica e ponto final. Isso aí já não é. Isso não é equidade. Não é. A igreja, ela tem mecanismos que ela tem como ajudar. E até mesmo os próprios membros ter essa sensibilidade. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber que a luz do irmão está atrasada? Se tivesse comunhão uns com os outros, a gente saberia. Mas falta comunhão, a gente não quer comunhão, porque a gente não quer... nós não queremos resolver o problema de ninguém, ajudar a resolver o problema. E eu vou falar mais uma coisa aqui. Para que serve a sua finança? Primeiro, para sustentar você e sua família. Segundo, para poder contribuir com o avanço do reino de Deus. E aqui eu tô falando para sustentar você e sua família, já tirou o dízimo, tá bom? Pastor, vem com esse negócio de dízimo. Tem um vídeo aqui tratando só de dízimo e oferta. Pastor Mário Luna, dízimo. Bota lá que vai aparecer. Você vai poder assistir ele completo, com base bíblica e tudo mais. Eu não vou tratar disso em comentário aqui, que não vou fazer isso não, tá bom, meus irmãos? Por favor, em nome de Jesus. Então, tirou o dízimo. Agora o que é seu? Para sustento seu e da sua família. Para promover o reino de Deus e para ajudar os necessitados dentro das suas possibilidades. E lembre de uma coisa, Deus sabe se a minha possibilidade, eu tenho possibilidade ou não. Porque às vezes eu digo, não vou ajudar que eu não tenho. E Deus diz, você tem. Aí eu quero bênção de Deus, não é? Pensa, Deus vai abençoar quem contribui com o reino dele. Deus vai abençoar com aqueles que têm um coração. Por que Deus vai investir numa pessoa que tem um coração fechado e não vai abençoar? Por que Deus faria isso? Você faria? Não faria. Eu faria? Não faria. Eu ia investir numa pessoa que ajudasse. Esse sou eu. Esse é você. Então, vamos pensar nisso. O que podemos aprender nesse ponto? A sensibilidade da igreja em Jerusalém diante das diferentes realidades sociais, aplicando o princípio da equidade ao invés da mera igualdade, nos ensina a crucial importância de reconhecer e agir sobre as desigualdades existentes. Um precisa de mais, outro precisa, mas precisa menos. Não basta tratar todos da mesma forma se suas condições de partida são diferentes. Um está muito mais atrás. Como é que você vai dar a mesma coisa do outro que está mais na frente? Mas também precisa. Somos desafiados a ir além do nivelamento superficial e desenvolver uma solidariedade ativa com os menos favorecidos, ajustando o desequilíbrio para garantir o direito e a dignidade de cada um sejam igualmente reconhecidos. A verdadeira comunidade cristã se manifesta na ação compassiva que busca levantar e apoiar aqueles que se encontram em desvantagem. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, mas eu não vou ajudar não porque não merece, entendeu? Não quer nada com nada. Quem sou eu, irmão, para ficar julgando? Você sabia que a sua ajuda para alguém, até se
Tá? Claro que você vai estar ali sensível à voz do Espírito, mas você sabia que até a sua ajuda para alguém que aos seus olhos parece que não merecia, mas o Espírito Santo tocou no seu coração, aquilo serve de testemunho diante de Deus para com ela. Eu tenho mandado para você o recurso, você não está dando valor. Na hora que Deus tiver que fazer o acerto de contas, aquilo ali vai ser computado. Então não fica preocupado em computar não, porque quem computa é o Senhor. Eu adoro computar e fica difícil para mim, né? A famosa frase, os direitos são iguais, precisa ser corretamente interpretada, que a gente adora usar essa palavra aqui. Ela não significa dar a mesma quantidade para todos. No contexto bíblico, é isso aí, ó. Mas sim oferecer a quantidade necessária para que todas as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades e resultados. Era isso que acontecia com a igreja primitiva, inicialmente. 2, propriedade e compartilhamento. Aí talvez você diga assim, pastor, mas acontece que a realidade cultural lá, histórica, era outra. Eu sei. Mas isso não impede de nós tomarmos isso como lição e podermos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Que às vezes nós passamos e nós precisamos até entender uma coisa. Vamos continuar aqui que você vai entender. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. É meu, é meu, é meu, é meu e é meu. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo que tinham. Tem cristãos aí que tem carro. Eu não tenho veículo, tá? E não estou falando isso, não é porque eu não tenho veículo. Tenho carteira, mas não tenho veículo. Nunca tive um veículo, tá? Mas tudo bem, não é por isso. Mas tem gente que bota lá no carro o seguinte adesivo. Se um dia o Senhor me der um veículo, e se eu pensar em colocar esse adesivo, eu vou precisar entender o que eu estou colocando no meu carro. No carro que o Senhor me deu para administrar. A serviço do rei. A serviço do rei. Não dá carona para ninguém. Não é prestativo para nada. A serviço de que rei? É só uma forma de dizer, o carro é de um cristão, hein? Não rouba ele não, hein? Irmãos, Deus está vendo isso tudo. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. O que ela fazia? Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Ela não tinha como vender a casa, mas ela se dispôs a colocar a casa dela. Naquele tempo, é cobrado muito, é falado muito da hospitalidade. Por quê? Porque as hospedagens, você vai ver que o próprio Jesus, ele nasce numa estrebaria. Por quê? Porque era uma época de censo, então a cidade estava lotada. Eu só estou usando isso aqui, não é para dizer que Jesus nasceu, que alguém rejeitou, colocar numa hospedagem, mas eu só estou mostrando que a questão de hospedar alguém naquele tempo, hospitalidade, era algo muito importante. É claro que eu não estou falando de você pegar uma pessoa desconhecida e botar dentro da sua casa. Não é isso que eu estou... Mesmo que seja um cristão ou uma cristã desconhecida e botar dentro... Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que ela viu uma maneira de contribuir com isso. Se nós pensarmos bem, Deus pode nos dar uma maneira de contribuir. Hebreus 13:2 diz, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram até anjos. A prática da generosidade, ele está falando lá do Antigo Testamento, tá? A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo. Pode mudar. Nós temos outra cultura, outro contexto, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Só que nós agora viramos juízes. Tá o morador de rua lá e aí a gente passa por ele, paga aí um pão pra mim tomar um café. Aí a gente pensa logo, tá aí porque quer. Por que tu não levanta daí, vai fazer isso, vai fazer aquilo? Ei, Deus não chamou a gente como juiz. Se você ou eu não queremos ajudar, tudo bem, mas Deus tá vendo que eu tô julgando na mente. E Deus tá vendo se eu posso ou não posso ajudar. E se fosse eu com fome? Não compraria o pão pra tomar café? Às vezes? Não tem dinheiro, mas tem o cartão? Pastor, mas como é que eu vou pagar o cartão? Ei, Deus não fica devendo nada pra ninguém. Se você não tem essa experiência, deixa Deus trabalhar que um dia você vai ter essa experiência. Deus vai trabalhar na sua fé pra você crer. Porque o Senhor já me deu experiência assim, não tinha recurso e depois o recurso vem. Por quê? Porque eu não estava fazendo pra mim e nem estava esbanjando.
Agora, se não tem, não tem, não tem, não tem. O que podemos aprender nesse ponto? A comunidade de Jerusalém nos ensina que a verdadeira generosidade cristã reside no compartilhamento sacrificial e não na renúncia total da propriedade. Não era uma questão de vender tudo e ficar sem nada, mas eles compartilhavam o que tinham. Às vezes tinham mais de uma propriedade e eles queriam ajudar. Só que eles não foram obrigados a fazer isso. Não houve apelo emocional. Eles fizeram porque eles acharam que era necessário. Eles entraram lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Não por tristeza e nem por necessidade. Acabou. Deus ama quem dá com alegria. Agora, uma coisa que eu preciso saber sobre oferta. Oferta é tributo a Deus. É um momento espiritual dentro do culto espiritual. Não é momento material, não. Então, eu oferto como um tributo. Eu estou honrando a Deus. Por quê? Porque tudo é dele. Eu só estou dizendo a ele, Senhor, eu quero te agradecer através dessa oferta. Eu estou te rendendo um tributo por tudo que o Senhor tem permitido eu conquistar. Pelo pão de cada dia que eu tenho. Pelas coisas que o Senhor tem me permitido administrar como um mordomo. É isso. É só ler Salmo 24, que a gente entende isso perfeitamente. Entre outros textos. Então é o tributo. É só você assistir o vídeo de dízimo e oferta, bota lá, Pastor Mário Luna dízimo, já vai aparecer ele, você vai entender essa parte da oferta também. É importante. Como Maria que disponibilizou sua casa para a igreja, somos chamados a colocar nossos bens e recursos a serviço do reino conforme a necessidade. Aí alguém diz assim, pastor, mas acontece que é tributo? É tributo. Ah, mas não faz a obra de Deus? Mas entenda uma coisa, você não oferta por causa da necessidade da obra. Isso é um outro erro, que muitos de nós assembleanos saímos por aí propagando. Isso é o maior erro que a gente comete. Nós não podemos ofertar por causa da necessidade da obra. A causa da oferta nunca vai ser a necessidade da obra. Sabe por quê? Porque eu também tenho necessidade. Entre a necessidade da obra e é primeiro eu do que a necessidade da obra. Que isso, pastor? É verdade, irmãos. Não vamos ser hipócrita. Agora, quando eu falo que a oferta é um tributo de honra a Deus, é entre Deus e eu, aí é outra situação. É outro contexto totalmente diferente. Aí eu entendo, não, Deus merece. Deus merece. Eu vou ofertar ao Senhor. Agora, e onde entra fazer a obra? O fazer a obra é consequência. O motivo de ofertar não é a necessidade da obra. A consequência de ofertar é realizar a obra, é a necessidade da obra. Mas o motivo é tributo de honra a Deus. O princípio fundamental é o amor prático. Amor sem obra está morto. Que se adapta a cada tempo, lugar e circunstância, buscando sempre fazer o bem a quem precisa. Essa postura de disponibilidade e solidariedade reflete a essência do Evangelho, transformando o que possuímos em instrumento de bênção para a comunidade e para aqueles em necessidade, sem a imposição de um modelo rígido, mas com flexibilidade da graça. Um pode fazer com X, outro pode fazer com Y, mas cada um vai fazendo. E não se exclui de fazer. Porque não tem a ver com a quantidade, e sim com a qualidade. E Deus sabe se é qualidade ou não é qualidade. Porque eu posso muito bem meter a mão na carteira e tirar um valor, e para muitos ser uma quantidade. Meu Deus! E Deus está falando. Muitos estão pensando que é qualidade. Tá? Olha assim, ai que qualidade de oferta. Aquilo ali é só olhando para o lado de, meu Deus, qualidade? Não, não é qualidade. Porque apesar de para muitos ser um valor alto, Deus sabe que eu poderia fazer mais. Irmãos, não tem como enganar a Deus. Não, Deus não precisa disso. É mesmo? Então tá bom. 3. Um exemplo da voluntariedade. A grande verdade é, quando o nosso coração está transbordando de amor, nós temos muito menos dificuldade de devolver dízimo, porque tudo é do Senhor, e dar tributo de honra a Deus. Pode ter certeza do que eu estou falando. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4,34. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. Está em 2 Coríntios capítulo 9. Sem nenhum problema isso. Tá?
O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Quanto mais amor houver, mais disponível nós queremos estar para a realização das coisas, para poder ofertar, dizimar, dar do nosso tempo, de alguma outra maneira fazer alguma coisa, irmãos. Sem a obrigação. Sabe o que a Bíblia chama de ritualismo? É justamente isso. É fazer essas coisas que deveríamos fazer por obrigação. Ah, eu vou pro culto, eu tenho que ir pro culto, não tem outro jeito. Ai, meu Deus do céu. Isso é ritualismo. É coisa vazia, não é por amor. Quando é por amor, você faz com satisfação. O que podemos aprender nesse ponto? A prática da venda voluntária de bens em Jerusalém nos ensina que a verdadeira generosidade cristã surge de um coração transformado pelo amor de Deus. Ou seja, é o amor que gera generosidade. E não da imposição ou constrangimento. Pessoas podem até ofertar por constrangimento, por apelo emocional, mas isso não dá em nada. Por obrigação. A ação, eu já vi gente, eu já falei aqui no canal uma vez, eu estava em cima do púlpito sentado, começou a passar a salva da oferta e tinha um obreiro do meu lado. E quando ele percebeu que a salva estava vindo, ele não tinha tirado carteira, ele não botou a mão em bolso, não fez nada. Ele simplesmente, porque alguém já vinha ofertando, ele simplesmente meteu a mão vazia dentro da salva e fingiu que estava ofertando. Irmãos, em nome de Jesus, porque ele se sentiu obrigado. Só que ele se sente obrigado a ofertar nada, zero. Ah, pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe mesmo. Engano, mentira, mau exemplo. Assim como eu vi, outras pessoas devem ter visto também. Como é que uma igreja... Aí depois os obreiros, o pastor da igreja... Ah, os irmãos aqui têm uma dificuldade muito grande de ofertar. Sabe por onde começa a oferta? Pelo púlpito. Na pessoa do seu pastor. O pastor é o primeiro a dar exemplo de dar oferta. Ah, mas o pastor não tem. Tá bom, ele sempre não tem? Se o pastor e o ministério não ofertam e a igreja observa, pode esquecer que a igreja também não vai ofertar. Porque a igreja tem o ministério, o seu pastor primeiramente, como modelo. Pastor Mário Luna, o senhor está falando isso? Estou aqui no canal, posso falar. Talvez você, como alguém, não vai pegar isso aqui para mandar em direta lá na aula de escola dominical. Não faz isso não, por favor, tá? Tô pedindo. Não faz, você vai arrumar vento para tua vida. Agora aqui não tem vento. Tô falando e acabou. E se tiver vento, ele vai ter que passar. Porque em nome de Jesus a gente segue em paz. A ação dos crentes em compartilhar seus recursos depositando aos pés dos apóstolos reflete uma profunda consciência de pertencimento, como eu disse, e o desejo genuíno de que ninguém fosse excluído ou passasse necessidade. Essa atitude espontânea e altruísta demonstra que o amor divino nos impulsiona a cuidar um dos outros, transformando o meu em nosso. Duro é dentro de casa, no casamento, tem marido, aí meu dinheiro, seu? Você não tem dinheiro, é nosso dinheiro, é seu e da sua esposa. Quem trabalha sou eu. Ela não faz nada. Ela é uma desocupada, né? Depois vocês dizem que eu fico aborrecido, né? A mulher lava, passa, cozinha, arruma a casa. Quanto é que ele paga pra ela pra fazer isso? Não tem que pagar. E como é que o dinheiro é só seu? Vou nem falar nada. E eu posso chamar minha esposa aqui e colocar ela do meu lado para falar sobre isso sem nenhum problema. Tem aqui um no canal, pode colocar também. Pastor Mário Luna, investimentos para um casamento saudável. Tem uma palestra de 6 partes, 6. Papel do marido, papel da esposa, com participação da minha esposa. Não tem problema nenhum quanto a isso. Não somos perfeitos, mas eu posso falar sobre esse assunto porque eu aqui em casa não digo que é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro que o Senhor nos deu para administrar. Ainda tem essa aí, tá? Transformando o meu em nosso e construindo uma comunidade onde o bem-estar do próximo é uma propriedade natural, não uma obrigação, uma prioridade natural, não uma obrigação. Vamos refletir sobre esse tópico? Quais atitudes práticas posso adotar para expressar o meu amor de forma solidária e voluntária? Prática, tá?
buscando a equidade e atendendo a necessidade dos irmãos e daqueles que precisam em minha comunidade. O que eu posso fazer? Uma das coisas que eu não posso fazer é ir lá ajudar, depois querer tirar foto e bater foto e botar na minha rede social pra todo mundo ver que eu tô ajudando. Isso eu não posso fazer. Porque isso é pra humilhar as pessoas. Faz isso não. A igreja pode até fazer fotografar determinadas coisas, porque aí ela tá prestando conta daquilo que ela está fazendo. E aí ela quer prestar conta. Aí é outra situação. Mas eu, sozinho, ir lá, tirar foto e botar... Não, irmão, não faz isso não. Não faz isso não. Deus não se agrada disso não. Bom, antes de entrar na conclusão, a horinha hoje está corridinha, eu quero anunciar a vocês que nós temos aí o material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos, versão completa, e o link está na descrição, no comentário afixado, tá bom? Para você adquirir. Pastor, e como é que é isso? Você faz uma assinatura mensal, trimestral ou semestral, 6 meses, escolhe o plano Plus ou o plano básico. Qual é a diferença de um para o outro? Os dois têm um comentário em PDF idêntico ao que aparece aqui na tela, igualzinho. E o slide no plano básico é em PDF, não dá para editar. No plano Plus é em PowerPoint, você pode editar. Essa é a diferença. Aí você escolhe o plano que você quer e com certeza você vai dar uma aula abençoadíssima em nome de Jesus. Link na descrição e no comentário afixado. Conclusão? Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Eles foram levados a fazer isso por causa do amor. Quando há amor, não há resistência. O pastor não precisa ficar implorando, ficar falando o tempo inteiro. Há uma conscientização. Isso aconteceu de forma voluntária quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Sem obrigação, sem constrangimento, sem apelo emocional, mas sabiam que haviam necessidades que precisavam ser supridas. Então lembre-se, a oferta é um tributo de honra a Deus, que é usado para poder promover o reino de Deus aqui na terra, atendendo às necessidades ali da igreja local, tá bom? Mas isso não impede que você voluntariamente e individualmente ajude pessoas. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. É a revista falando, tá? Isso aqui não é eu falando não, é a revista. E eu assino embaixo. Fecha os olhos, não tá nem aí. Quer nem saber. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Existem pessoas que dão uma desperta? Tem. No meio cristão tem. Tem gente que usa o meio cristão para poder ganhar, tirar dinheiro, tirar proveito. Chega lá, toda semana, tá lá na igreja lá, às vezes é uma igreja maior, toda semana tô precisando de dinheiro para comprar o gás. Toda semana, o gás acaba toda semana? Será que tem um depósito de gás? Eu mesmo tenho presenciado uma situação no canal do Telegram de uma pessoa que entra contando uma história triste, que tem uma criança que tem doença, que precisa de uma lata de leite, só que essa história tem anos. E a história é tão mentirosa que a criança não cresce, ela sempre teve a mesma idade. E aí o que eu tive que fazer? Eu bloqueio, passa um tempo, ela entra. E quando vai falar com ela, sabe o que ela faz? Ela fala palavras torpes. Dessa última vez ela disse pra mim, late baixinho. Late baixinho. Foi isso que ela disse pra mim. Só que quando ela é banida, as conversas dela vão embora também. Eu podia ter deixado as conversas, porque eu tenho como banir sem banir as conversas. E ela falou pra mim, ela tá falando comigo, late baixinho. E isso é gente esperta. Porque se ela quisesse ajuda, quando eu interceptei ela e fui conversar com ela da primeira vez, ela, se é que ela é uma mulher, porque ela se apresenta como uma mulher, ela teria dito de que igreja ela era, qual ministério, por que ela não estava pedindo ajuda na própria igreja. Mas ela não é cristã. É mal educada, é desaforada, é abusada e acha que pode tratar todo mundo do mesmo jeito. Então tá banida. E quantas vezes ela aparecer, ela vai ser banida, porque ela troca de número e entra de novo. Mas ela vai ser banida. E acabou.
Então, eu não estou dizendo que você vai o tempo todo para qualquer pessoa, de qualquer jeito, fazer isso. Porque eu sei que tem gente que dá uma de esperto, usando da boa fé das pessoas e até mesmo do meio cristão para se aproveitar com essas conversinhas e essas mentiradas. Só que Deus nos dá discernimento. E temos meios de fazer levantamentos das coisas. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 6, uma igreja que não conivente com a mentira. Ih, irmãos, agora tá ficando estreito. A aula de hoje, estreita. Essa aí, estreita. Será ministrada no dia 10/8/2025. Bom, quero lembrar você mais uma vez do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. É um pequeno investimento. Link na descrição, comentário fixado. Clica, vai para a página, lê tudo que está lá e toma uma decisão. Porque vai ser um investimento que você vai louvar a Deus por isso. Também o material de apoio também tá aí, o link tá na descrição, tá bom? Edição adultos, para você poder adquirir, você escolhe o plano que melhor cabe no seu orçamento e os valores são bem acessíveis, meus irmãos, em nome de Jesus, e com certeza você vai ter o material igualzinho, passou durante todo o tempo aqui na EBD Comentado Online, edição adultos, tá bom? Também lembrando a você que tem aí a versão direto ao ponto, que é uma versão bem menor do que essa, talvez vai ser 1 hora menos do que essa. Uma igreja cheia de amor. Você tem pressa? Quer correndo? Uma coisa mais objetiva? É essa lição aí, tá bom? Agora tem a versão direta ao ponto e também o panorama aí de Atos e de Gálatas. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma aula. Não é fácil, Senhor, sentar aqui para ministrar uma aula de 1 hora e 40 e poucos minutos. Mas é a Tua graça que me permite fazer isso, Senhor. Eu sei que os professores também têm suas responsabilidades, Senhor. Não deixe eles desanimar, não, porque às vezes a gente para preparar uma aula e às vezes tantas pessoas na sala de aula parece que não estão nem aí para aquilo que está sendo dito. Mas que eles possam pensar que a ordem de ensinar é do Senhor. E nós estamos te obedecendo. E a recompensa não é na terra, não vem de homens e mulheres. Tu pode até usar pessoas, mas a recompensa vem do Senhor. E nós fazemos isso por amor. Cumprimos o ministério por amor e gratidão pelo que tu fizeste por nós. Que seja uma aula impactante, Senhor. Que seja uma aula que venha transformar mentalidades. Essa de hoje e a que será ministrada nas salas de aula por cada professor e cada professora. Não deixe eles desanimarem nem desistirem. Que eles possam ir em frente. Que o Senhor me guarde também. Me dê ânimo. Dê ânimo à minha esposa. Abençoa nossas vidas, Senhor. Sustenta-nos com as tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus. Amém. Não para e não olha para aqueles que parecem não dar valor. Quem nos mandou fazer foi o Senhor. É Ele que se responsabilizará por aquilo que virá. Então faça, porque a seu tempo ceifaremos. Seja feito aquilo que Deus nos mandou fazer. Não desiste não, não para não, não desanima não, tá bom? O céu é logo ali e enquanto estamos aqui, vamos trabalhar dentro do que o Senhor nos chamou para fazer. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!